Olá pessoal, então vamos lá para a nossa aula de número 22, é a terceira aula da nossa série sobre flip-flops, e com essa aula então a gente encerra essas 3 aulas sobre flip-flops, onde o conteúdo dessa aula então será sobre os contadores. E os contadores é uma das grandes aplicações quando a gente pensa no assunto aí sobre flip-flops, ok? Então vamos à aula, a terceira aula sobre flip-flops. Bom, flip-flops, aula 22, parte 3, contadores. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos tratar um pouquinho sobre contadores em geral, o que é um contador. Depois vamos falar sobre os contadores assíncronos, contadores crescentes, contadores decrescentes, contadores que utilizam o clear e preset. Então, a gente vai ver as funções desses dois pinos dos contadores aí, fazer o clear e o preset. Depois nós passamos para os contadores síncronos, aí também vamos ver sobre contadores crescentes, decrescentes, contadores novamente com clear e preset, e também contadores de qualquer sequência, ou uma sequência pré-definida, que é uma das grandes características aí quando a gente trabalha com contadores síncronos. Então vamos lá, começando, o que é um contador? De acordo com a literatura, o que a gente encontra aí na internet, livros, nós temos o seguinte: o contador é um circuito eletrônico digital sequencial, composto por uma associação de flip-flops que altera os estados dos bits de saída numa determinada sequência, que evolui sob o comando de um pulso de relógio, um pulso de clock. Os contadores digitais são utilizados então para fazer contagens, fazer divisões de frequência, fazer medição do tempo, entre outras aplicações que nós temos aí na eletrônica digital. Os tipos de contadores, as duas grandes famílias de contadores que nós temos os contadores assíncronos, que o clock do flip-flop corresponde à saída do flip-flop anterior, então nós vamos ver como é que eles são configurados, esses contadores assíncronos, e os contadores síncronos, onde os flip-flops estão ligados na mesma entrada de clock, ou seja, todos recebem o mesmo pulso de clock. E aí vamos ver também a característica dele, como ele é montado e as vantagens que ele tem frente aos assíncronos. Então, os contadores assíncronos, como é que eles podem ser divididos também? Nós temos os contadores crescentes, ou seja, aquele que faz uma contagem ascendente, geralmente inicia em 0 e vai até um valor máximo, que nós chamamos de módulo. Então, sempre que a gente fala em módulo em eletrônica digital, quando a gente trata de contadores, é o valor máximo que essa contagem atinge. Então, por exemplo, se pegar um contador crescente de módulo 4, ou seja, ele faz 4 contagens. Ele vai do 00 até o 11. Então, passando para 00, 01, 10, 11, faz 4 contagens. Ou seja, ele faz uma contagem, se for converter isso para decimal, de 0 até 3, certo? 0, 1, 2, 3, faz 4 contagens. Esses contadores também podem ser decrescentes, ou seja, faz uma contagem descendente, então ele vai iniciar no valor máximo, geralmente é o valor do módulo, e vai até 0. Então esse contador decrescente, eu posso ter, por exemplo, um de módulo 8, e vai fazer 8 contagens. Então ele começa no 1, 1, 1, e vai até o 0, 0, 0. Então faz todas as combinações possíveis desses 3 bits, certo? Ou então, se eu for converter isso para decimal, é uma contagem de 0 até 7. Aqui eu faço um destaque para vocês, como é que eu posso calcular esse módulo? Então o módulo de uma contagem é igual a 2 elevado a n. E esse n aqui, ó, vai ser o número de flip-flops necessários para fazer a contagem, que na verdade é o nosso número de bits da contagem. Então vejam, se eu pegar, por exemplo, um módulo 8, eu preciso de 3 bits, 3 flip-flops. Então 2 na 3 é 8, que é o valor do módulo, certo? Da mesma forma aqui, módulo 4, 2 elevado a 2 dá 4, certo? Então 2 bits para fazer a contagem. Então se eu sei qual a contagem que eu preciso, até quanto eu preciso contar, basta pegar esse valor e achar então o valor n, que vai ser meu número de bits
dessa contagem, e aí o seu número de flip-flops necessários para fazer a contagem, certo? Da mesma forma, os contadores síncronos também podem ser crescente, então segue a mesma linha aqui dos contadores assíncronos também, começa de 0 e vai até o valor do módulo, decrescente, começa o valor do módulo e vai até 0, e também nós temos aqui uma sequência qualquer pré-definida. Então, por exemplo, eu quero fazer uma contagem que seja 00, 10, 11, 01, ou seja, ele não tem uma sequência aqui como nós tínhamos antes, 0, 1, 2, 3, e sim, qual a contagem que ele vai fazer agora? 0, 2, 3, 1, certo? Então não tem uma contagem pré-definida, tem uma sequência pré-definida, mas não é aquela sequência que nós estamos acostumados para uma contagem. E isso eu consigo fazer com os contadores síncronos, certo? E a gente vai aprender aí como fazer isso. Isso aqui é muito utilizado quando a gente trabalha com máquinas de estados, que é um outro assunto aí da eletrônica digital. Vamos começar então estudando os contadores assíncronos. Então vamos lá. Como é que é a estrutura de um contador assíncrono? Vejam que aqui nós temos um contador com 4 bits, ou seja, 4 flip-flops. Então aqui são as saídas da minha contagem, Q0, Q1, Q2 e Q3, onde o Q0 é o bit menos significativo, ou seja, aquele que vai variar mais vezes, então é o bit menos significativo, e o Q3 é o bit mais significativo da minha contagem, certo? Sempre lembrando, o que é o bit mais significativo e menos significativo? Se nós pensarmos aí em termos de uma contagem decimal, o número que está lá na centena, ou nesse caso que seria na milhar, é o bit mais significativo, enquanto que o da unidade é o bit menos significativo, certo? Então, essa aqui é a forma que a gente vai montar os nossos contadores assíncronos. Vejam aqui o mais interessante do contador assíncrono. O clock do flip-flop corresponde à saída do flip-flop anterior. Então, eu vou ter aqui um clock, lá que vem do meu sistema, o pulso de clock do meu sistema, que vai entrar nesse primeiro flip-flop. Ele vai ter uma lógica aqui, que vai ter na saída, então, outros pulsos, e esses pulsos da saída, esses bits da saída, vão gerar o pulso para o próximo flip-flop, certo? E assim, seguindo para os outros flip-flop. Então, a saída agora desse flip-flop, daqui, vai gerar o pulso de clock para o próximo flip-flop. A saída desse flip-flop vai gerar o pulso de clock para esse outro flip-flop. E aí por diante. Então ele segue aí uma sequência, onde um vai dependendo do pulso de clock do outro. Então observe que pela construção desse contador, os flip-flops, nós vamos chamar muitas vezes simplesmente de FF, tá? Os flip-flops, não mudam de estado com o mesmo sincronismo, ou seja, com o mesmo pulso de clock. Porque eles vão receber pulso de clock que vem de outros flip-flops. O clock é colocado apenas no primeiro flip-flop, nesse aqui, que será o bit menos significativo da contagem. E os outros clocks virão das saídas dos flip-flops anteriores, e assim na sequência. Já sabemos que há um pequeno atraso entre as mudanças de estado de cada flip-flop. Então isso a gente já comentou em outras aulas, que quando eu tenho o pulso de clock aqui, eu tenho um pequeno tempo de atraso até que esse valor apareça aqui na saída do flip-flop. E até por isso que isso permite então, que eles possam ser realimentados e funcionem então, na maneira que a gente quer os flip-flops. Então tem esse atraso. Como eles são ligados em cascata, haverá uma propagação e somatório desses atrasos durante uma contagem. E isso pode levar ao mau funcionamento do contador, dependendo da frequência de operação que a gente está trabalhando com essa contagem. Então, se a gente está trabalhando com uma contagem, uma frequência muito alta, uma velocidade muito alta, o que pode acontecer? Esse atraso aqui se propagando pode fazer com que não haja uma contagem ou essa contagem se atrase muito em relação à contagem real, certo? Por exemplo, se eu pegar aí um cronômetro, então eu posso ter um atraso aí nessa contagem e pode ser um problema então desses contadores assíncronos. Então vamos ver isso
nesse diagrama de tempos, como ocorre esse atraso. Então vejam aqui, ó, eu tenho o clock, houve a descida, então é um contador aqui sensível à borda de descida. Então está aqui a borda de descida. O que vai acontecer? Nesse instante aqui, ó, houve a borda de descida, ele já deveria ter subido, o valor estava em 0, deveria já ter ido para 1, mas vejo que houve um atraso aqui, ó, de 40 nanosegundos para ele reconhecer esse valor e colocar na saída, então, outro valor lógico. Então, houve esse atraso aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Novamente, teve borda de descida, ele teve um atraso. E vejam que agora que ele teve essa borda de descida, isso aqui vai servir de clock para o próximo flip-flop, certo? Então, aqui também vai haver esse atraso, ó. Tem a borda de descida, vai haver mais um atraso. E vejam que agora esse atraso aqui somou com o atraso anterior. Então agora, antes eu tinha 40 nanosegundos de atraso, agora eu já passo a ter 80 nanosegundos de atraso. E se eu ainda pegar agora esse sinal aqui e aplicar em outro flip-flop, como o clock de outro flip-flop, eu vou ter mais um atraso ainda. Então vai se somar o primeiros 40, outro 40, mais 40, totalizando 120 nanosegundos de atraso. E vejam, eu estou trabalhando aqui, ó, 120 nanosegundos de atraso num período de 1000 nanosegundos. Então já está passando de 10% do valor do meu período. Então já começa a ficar complicado aí o uso desse flip-flop, dessa contagem, usando esses flip-flops de maneira assíncrona, com a frequência que eu estou trabalhando. Mas aí tem um cálculo que eu posso fazer, onde eu tenho o seguinte: a frequência máxima de operação que eu posso ter numa sequência de flip-flops ligados em cascata tem que ser menor, então essa frequência máxima tem que ser menor do que 1 sobre n vezes TA. O que são esses parâmetros aqui, ó? Então a frequência máxima do sinal de clock, o TA é o tempo de atraso do flip-flop e n é o número de flip-flops que eu estou utilizando no contador, certo? Então é um cálculo bem simples de ser feito. Eu tenho o número de flip-flops, que eu sei qual a contagem que eu preciso, tenho o tempo de atraso do flip-flop, basta ir lá pegar na folha de dados do componente e eu consigo calcular então a frequência máxima que eu consigo atingir para fazer aquela contagem. Então nós temos aqui um exemplo. Então eu peço o seguinte, ó, calcular a frequência máxima de operação de um contador assíncrono usando o contador assíncrono módulo 8 construído com o flip-flop JK 7446, que é um dos mais comuns que nós temos, certo? Então como é que nós vamos fazer isso? Pegando a folha de dados do componente, onde eu tenho lá as características de chaveamento do componente, eu venho aqui nessa linha onde eu tenho lá o atraso de propagação. E ele me diz o seguinte, ó, que do clock até a saída aqui, eu vou ter um atraso de 40 nanosegundos. Então esse valor aqui que eu vou pegar para calcular, lá para usar na minha equação. Então vejam a solução para esse problema. Então temos aqui a expressão. Então a frequência máxima do sinal de clock que eu posso trabalhar vai depender aqui do tempo de atraso, como eu falei lá, 40 nanosegundos, está aqui. O número de flip-flops utilizado no contador, módulo 8, eu vou precisar de 3 flip-flops. Então, fazendo esse cálculo aqui, 1 sobre esse valor 3 vezes 10, 3 vezes 40 vezes 10 a menos 9, vai dar uma frequência máxima de operação que eu posso trabalhar nesse meu contador de 8,33 MHz, certo? Então, essa é um cálculo básico aí para saber até que frequência eu consigo trabalhar com um contador assíncrono. Contador síncrono. Então, como é que é a estrutura dele? Então, eu vejo que no contador síncrono, o clock ele está ligado em todos os flip-flops simultaneamente. Então, vejam, todos eles recebem o mesmo pulso de clock. Dessa maneira, eu não vou ter aquela propagação do atraso do flip-flop. Eu continuo tendo o atraso no flip-flop, certo? Mas eu não tenho a propagação desse atraso. Então, se eu pegar aqui, ó, agora, ó, o clock dos flip-flops são interligados e recebem o mesmo pulso de clock.
certo? Observe que pela construção desse contador, os flip-flops mudam de estado com o mesmo sincronismo, ou seja, com o mesmo pulso de clock. O clock é colocado simultaneamente em todos os flip-flops. Então, o atraso do flip-flop não vai se propagar. Então, isso é uma das vantagens aí do uso dos contadores síncronos. Então, aqui um exemplo mostrando também o diagrama de tempos. Então, eu vejo que há o atraso aqui do flip-flop, 40 nanosegundos. Tem o atraso novamente aqui para o segundo flip-flop, tem o atraso para o terceiro, mas eles não vão se somando, ou seja, o atraso total será de 40 nanosegundos. Então, apesar de ocorrer um atraso entre a borda do sinal de clock e a mudança no sinal de saída, esse atraso só ocorre uma vez, ele não se propaga. Todas as saídas dos flip-flops têm as mudanças com o mesmo atraso em relação ao clock original, ok? Então vamos lá. Então já vimos aí a diferença da estrutura de um contador síncrono para um assíncrono e vimos a questão aí do atraso na contagem. Então agora nós vamos trabalhar na montagem de contadores crescentes e decrescentes de forma assíncrona, certo? Então agora essa parte aqui vai ser relacionada a contadores assíncronos, depois a gente entra na parte dos contadores síncronos. Vamos lá. Então, dependendo da sua construção, um flip-flop pode ser disparado pela transição de subida, ou seja, borda ascendente, ou de descida do sinal de controle, borda descendente. Lembrando aqui de como a gente sinaliza isso no nosso desenho, ó, borda de subida, eu tenho esse triângulozinho aqui na entrada do diagrama de blocos do flip-flop. Borda de descida, eu tenho o triângulozinho para dizer que é borda, mas eu tenho a bolinha aqui mostrando que é de descida, certo? Essa diferença no sentido de disparo do flip-flop possibilita, então, fazer contagens binárias crescentes ou decrescentes. Então, vejam a importância que tem a borda ser de subida ou borda de descida. É isso que vai mudar a contagem dos nossos contadores, se ela é uma contagem crescente ou uma contagem decrescente. É aí que vai ter a alteração. Então, os tipos de flip-flops que nós podemos utilizar para fazer esses contadores assíncronos. Para construir, é necessário que a saída alterne o seu estado lógico a cada pulso de clock, certo? Então, ele sempre vai ficar alternando a saída. Isso é possibilitar a contagem. E a gente vai ver isso depois nas nossas tabelas da verdade, que a contagem é simplesmente a alteração de estado na saída dos flip-flops a cada pulso de clock, ok? Então, para um contador crescente, a alteração no estado lógico de saída deve se dar na transição de descida. Ó, então, contador crescente, eu quero fazer um contador crescente, eu vou ter que ter o flip-flop que seja sensível à borda de descida, certo? Já para um contador decrescente, é o contrário. A alteração do estado lógico de saída deve se dar na transição de subida do clock de entrada. Então, para isso, nós temos 4 flip-flops comuns aí em sistemas digitais para construir esses contadores assíncronos. Então, nós temos o flip-flop tipo T, que é o flip-flop básico para se fazer as contagens. Depois nós temos o flip-flop tipo D, com ele nós podemos fazer um tipo T e fazer a contagem. Nós temos o flip-flop SR, que com ele também nós conseguimos fazer um tipo T, e nós temos o flip-flop tipo JK, que também nós conseguimos fazer um tipo T e fazer essa contagem. Então vejam, o nosso foco é usar o flip-flop tipo T, mas eu posso usar outros numa configuração que ele funcione como um toggle, ou seja, que alterne a saída a cada pulso de clock, certo? Então, flip-flop tipo T, toggle. Nós vimos já na aula sobre flip-flops, onde eu mostrei os tipos de flip-flop, que o toggle ele só executa 2 funções, ou seja, ele memoriza, não faz nada, mantém o sinal na saída, ou alterna, que é a função principal dele, que é o que nós queremos para que ele seja usado como contador. Como eu falei para vocês,
ele existe o flip-flop independente, mas também, na maioria das vezes, eu crio esse flip-flop tipo T a partir de outros flip-flops, certo? Relembrando a tabela da verdade, então, tabela de funcionamento flip-flop tipo T, vejam o que eu tenho aqui, ó. Entrada T, que é o que vai dizer se ele vai funcionar memorizando ou se ele vai alternar a saída, clock de entrada, pulso de entrada e as duas saídas. Então vejam, quando eu não tenho pulso de clock, ou seja, diferente de uma borda de subida, ó, esse aqui é um flip-flop sensível a borda de subida. Então, quando eu não tenho borda de subida, não importa o que eu tenho no T, na entrada T, ele vai manter o estado anterior. Vai ficar memorizando o valor aqui. Se eu tenho borda de subida, ou seja, agora no momento da transição, o que vai acontecer? Se o T for 0, ele memoriza o valor. Está guardado o valor aqui na saída, não vai alternar. Mas, agora, se o T for 1, a cada pulso de clock, ele vai alternar o valor de saída. Ou seja, se era 0, ele vira 1, se era 1, ele vira 0, certo? E é assim que nós queremos que o contador funcione. Então, nós temos que deixar o T, se eu quero parar uma contagem, basta colocar o T em 0. Mas se eu colocar o T em 1, a cada pulso de clock, ele vai fazer uma alteração na saída, alternar de 0 para 1, 1 para 0. Ocorrendo, então, a contagem, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso diagrama de blocos, sabemos que é um flip-flop borda de subida, simbologia. Vamos ver o que ocorre, então, aqui no diagrama de tempos. Então, como eu falei para vocês, a cada pulso de subida, a cada clock, eu vou alternar o valor na saída. Então, veja, minha saída era 0, tive o pulso de clock, o que aconteceu? Ele foi de 0 para 1, ou seja, ele alternou o valor da saída de 0 para 1. Se manteve em 1 até o próximo pulso de clock, até a próxima borda de subida. Borda de subida estava em 1, foi para 0. Se manteve em 0 até a próxima borda de subida. Borda de subida, novamente alternou para 1. Vejam? E assim vão seguindo na sequência aí, a cada vez que ele tem borda de subida, alterna o valor da saída. A relação de pulsos da entrada, que é o nosso clock, para a saída, que é 2 para 1. Ou seja, a cada 2 ciclos de clock, eu terei um ciclo de clock na saída. E isso, então, faz com que a nossa frequência seja dividida por 2 e possibilita, então, fazer uma contagem binária, certo? Então, é isso que possibilita fazer a nossa contagem binária. Vamos ver como funciona isso, então, no contador. Então, nós temos aqui uma contagem, um flip-flop tipo T, borda e subida, e eu vou fazer um contador decrescente com ele. Então, veja, cada pulso de clock, borda e subida, tem uma alteração na saída, igual a figurinha que nós tínhamos anteriormente. O que eu fiz aqui? Eu só coloquei valores, certo? Então, ó, coloquei aqui, ó, 1, 0, e aqui, ó, 1, 1. Ele continuou em 1. Então, aqui está 1, 0, aqui ele ficou 0, 0, certo? Eu só coloquei valores aqui ao meu sinal para cada intervalo de tempo que eu tive aqui, ó, a cada mudança do clock de entrada. Então, se eu pegar agora esses valores que eu tenho aqui, ó, considerando o que? A minha saída como o bit mais significativo, certo? Saída é o bit mais significativo. A entrada do clock, o bit menos significativo, então eu vou construir uma tabelinha de contagem. Então veja, vai ficar 1, 1, está aqui em cima, 0, 1, está aqui, 1, 0, está aqui, 0, 0, está aqui. Depois ele começa a se repetir novamente. E o que eu tive aqui, ó? Então vejam, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Se eu transformar isso em decimal, vejo que eu tenho 3, 2, 1, 0. Ou seja, eu fiz uma contagem decrescente de 2 bits, módulo 4, certo? Então eu fiz uma contagem aqui decrescente de 2 bits utilizando um flip-flop tipo T. Se eu quiser agora fazer ele crescente, certo? Eu quero um contador crescente utilizando flip-flop tipo T, borda de descida agora, ó, porque eu quero crescente, eu tenho que ter borda de descida. Então
Então vejam, o nosso desenho aqui ele mudou um pouquinho. Então agora ele vai ser sensível à borda descida. Ó. A hora que eu tive borda descida é que teve a variação do sinal. Foi de 0 para 1. Se manteve em 1 até a próxima borda de descida. Então estava em 1, foi para 0. Estava em 0, foi para 1 na borda descida. E aí por diante. Então se eu pegar agora novamente e colocar valores aqui no nosso diagrama de tempos, então vejam, eu tenho 0, tenho 0, tenho 0 aqui, tem 1 aqui, tem 1 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui, e depois começa a se repetir. Pegando esses valores novamente, aqui é a minha saída Q, e aqui o clock, e colocar na tabelinha, então vai ficar 0, 0, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e voltou 0, 0. O que aconteceu aqui? Vejam que agora eu tenho uma contagem crescente, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3. Uma contagem crescente de 2 bits, ou seja, uma contagem crescente em módulo 4, porque agora eu utilizei o flip-flop sensível à borda de descida. Então, está aqui a nossa bolinha do flip-flop, certo? Então, essa é a base da contagem utilizando flip-flops. É só a relação entre a saída e a entrada de clock. Nós pegamos esses sinais e construímos, então, o nosso contador. Vamos fazer agora um outro contador, um contador crescente de 3 bits, certo? Novamente utilizando flip-flop tipo T. Então vejam, o número de flip-flops a serem usados na construção do contador é igual ao número de bits do contador, certo? Que vai depender do módulo da contagem. Em casos especiais, pode ser usado o pulso de clock para o bit menos significativo do contador. Ele é um pulso, eu posso utilizar ele também como sendo um bit da contagem. Mas isto pode ter problemas quando se quer ter controle sobre o contador. Por exemplo, quando eu quero resetar ele de forma assíncrona, quero resetar ele a qualquer momento. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu teria que mexer também no clock. E o clock, geralmente, ele não está só trabalhando na contagem do teu contador, ele está operando em outras partes também do teu sistema lógico. Então, eu não posso mexer nesse clock, certo? Então, de forma geral, a gente sempre constrói contadores utilizando o número de bits que eu quero na contagem como sendo meu número de flip-flops necessários, ok? Então, nosso contador crescente de 3 bits, 3 flip-flops que eu tenho aqui. Vejam, o que está recebendo o clock, ele vai gerar o meu bit menos significativo da contagem. Então ele recebeu o pulso de clock, tem a saída, alternou aqui, vai ficar alternando, o bit menos significativo. Esse vai servir como clock para o segundo flip-flop, que vai servir como, e a saída dele vai servir como clock do terceiro flip-flop, que vai ser o bit mais significativo. Então vejam, o que vai acontecer? Esse aqui, ó, vai ficar alternando 0, 1, 0, 1 na saída, conforme ele vai tendo os pulsos de clock. Cada pulso descida aqui, ele vai alternar a saída. Vai acontecer aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Já esse aqui, ó, vai ter os pulsos de clock. Isso aqui vai ficar, cada vez que esse aqui variar de 1 para 0, ou seja, a borda descida, ele vai ter uma variação aqui na saída. Então, ó, tá 0, 1. A hora que ele mudou 1 para 0, veja que eu mudei a saída. Ó. Aí ele ficou 1. Quando ele mudou de 1 para 0, é que ele vai alternar a saída desse bit aqui mais significativo, certo? Então assim ele foi fazendo a contagem. Ele estava 0, foi para 1, ele se manteve. De 1 para 0, como ele é borda descida, ele alternou esse aqui. 0 para 1 continuou o mesmo. De 1 para 0 ele alternou novamente esse aqui. E esse aqui também, de 1 para 0 alternou, vai mudar esse aqui, certo? E aí isso vai acontecendo em cascata. Certo? E eu consigo ir fazendo minha contagem. Se eu pegar agora esses valores e colocar aqui na minha tabela da verdade e eu verificar aqui, ó, vejo que eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e terminando em 1, 1, 1. Ou seja, eu tenho uma contagem crescente de 0 a 7, uma contagem crescente módulo 8. Certo? Vamos lá. Então, seguindo em frente. Temos aqui o nosso diagrama de tempos, então, dessa contagem. Então, vejo, está aqui o nosso desenho do flip-flop, está aqui a tabela que eu queria, a contagem, e vejo como é que a gente conseguiu chegar nessa contagem.
pegando aqui ó, o clock, o diagrama de tempo das saídas. Então veja o que aconteceu. A cada borda descida teve alteração na saída aqui do primeiro flip-flop, do menos significativo. A borda descida de 0 foi para 1, borda descida de 1 para 0, borda descida 0 para 1, certo? Desse aqui, ó, a cada borda descida, ele vai alterar o segundo flip-flop. Então 0 foi para 1, aqui, porque ó, tive borda descida. Aqui novamente, 1 foi para 0, porque eu tive borda descida. Quando eu tive borda descida aqui, de 0 ele foi para 1. E eu vou ter borda descida novamente só aqui, ó. Então aqui ele vai passar de 1 para 0, certo? E se eu for colocar então os valores agora aqui também, no meu diagrama de tempos, vejam, pegando do bit mais significativo para o menos significativo e construindo minha tabela, ó. Tenho 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, até chegar no 1, 1, 1, que é o nosso 7 da contagem. E aqui, quando chegou em 1, 1, 1, ele volta para 0, 0, 0. Ou seja, ele vai ficar fazendo uma contagem cíclica aí, enquanto ele estiver funcionando. Então, como falei para vocês, a gente pode fazer agora utilizar outros flip-flops para fazer o flip-flop tipo D e fazer, então, a contagem. Então, aqui o que nós vamos ver é como fazer um contador utilizando agora o flip-flop tipo D. Para transformar o flip-flop tipo D num tipo T, o que eu preciso fazer? É pegar a saída barrada do flip-flop e fazer uma realimentação para a entrada D. Vejam que nessa estrutura que eu não tenho aquela entrada T do flip-flop tipo T que controlava entre ele memorizar ou ficar alternando. Nesse aqui não tenho, ele sempre vai ficar alternando a saída. Parar ele, depois a gente vai usar pinos de clear, preset para fazer, ou então aqui o próprio contador, aqui o próprio clock, a gente vai utilizar ele para fazer ele parar então uma contagem. Mas eu não tenho mais agora aquela entrada T, certo? Mas ele vai funcionar também como o toggle, que é a nossa principal função aqui para fazer a contagem. Então, como é que vai funcionar isso? Vamos observar aqui no diagrama de tempos. Então, vejam, é um flip-flop, borda de subida. Então, cada vez que eu tenho uma borda de subida, ele vai alternar o valor da saída aqui em Q. Por que ele vai alternar a saída em Q? Porque, por exemplo, ó, se eu tenho aqui o meu valor de Q, valor 1 em Q, o que eu tenho Q bar? Eu tenho 0. Então, esse 0 vai estar aqui na entrada D, certo? Então, eu tenho D igual a 0. Tá aqui, ó, D igual a 0. Quando eu tiver o pulso de clock, o que vai acontecer? Esse D vai vir aqui para a saída. Então, meu Q passa a ser 0. Ó, Q passou a ser 0. Se o Q é 0, o Q barra passa a ser 1. Então, agora o meu D vai ser 1. No próximo pulso de clock, borda de subida, o que vai acontecer? Se aqui é 0, ele vai passar a ser 1. Ele pegou esse valor daqui, passa a ser 1. E agora esse 1, aqui passa a ser 0, vem 0 para cá. 0, depois vem para cá. Se esse aqui é 0, isso aqui vai ser 1. E vem 1 para cá. Ou seja, vai ficar sempre alternando o valor da saída. Então é isso que mostra aqui no nosso diagrama de tempos, que a cada pulso de clock, a cada borda de subida, eu tenho uma alteração na saída do flip-flop, certo? Ó, borda de subida, alteração, borda de subida, alteração, borda de subida, alteração. E veja, se nós pegarmos agora a entrada de clock e a saída Q, nós temos os sinais iguais ao que nós tínhamos lá no flip-flop tipo T, certo? Então, usando agora um flip-flop tipo D para fazer um contador decrescente de 4 bits. Então, como é que a gente vai fazer isso? Basta pegar cada um deles, flip-flop tipo D, fazer a realimentação de todos eles, ó, veja, foi feita a realimentação, transformamos os 4 flip-flops tipo D em tipo T, e agora nós ligamos a saída do primeiro flip-flop, o bit menos significativo, no clock do segundo. Depois, a saída do segundo para o clock do terceiro, a saída do terceiro, clock do quarto. E aí nós temos a nossa
saída aqui que vai ter a contagem. Então, bit menos significativo da contagem, bit mais significativo da contagem. Olhando isso no diagrama de tempos, então vejo, a cada clock, cada borda de subida, alterna a saída do primeiro flip-flop. Então tá aqui, ó. E depois, a cada borda de saída, de subida desse primeiro flip-flop, vai alternar do segundo, ó. Aqui alternou, de baixo para alto, mudou o segundo. Aqui, ó. Baixo para alto, mudou o segundo. Depois, a cada borda de subida do terceiro flip-flop aqui, o Q2, eu vou ter a mudança aqui no Q3, ó. Borda de subida, alterou. Borda de subida, alterou. Dessa forma, então, eu crio esse diagrama de tempos. E se eu for olhar agora aqui, ó, pegando a contagem, eu tenho, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. E se olhar neste sentido, que é o que eu tenho então nessa próxima figura, veja, ó, olhar nesse sentido a contagem, bit mais significativo, menos significativo, construir a tabela, vejo que eu tenho uma contagem então decrescente de 15 até 0, certo? E nisso então agora que eu já tenho uma simulação para mostrar para vocês feita no DIDS. Então veja o que eu tenho aqui nessa contagem. Então, vejam o esquema é aquele que eu mostrei para vocês, os flip-flops tipo D, vejam as realimentações, e aqui tem minhas saídas. Eu vou colocar, então, ele para rodar. Então, vai rodar agora aqui a simulação. E veja que ele não fez ainda a contagem, porque eu preciso dar um preset nele, porque senão ele não atualiza a saída e ele não sabe qual o valor que eu tinha aqui para colocar aqui na entrada. Certo? Eu dou um preset e vai começar a minha contagem. Ó. Então está fazendo aí uma contagem. E se observar, está fazendo a contagem decrescente. Vejo, esse aqui é o bit mais significativo. Tá? Esse aqui vai variar mais vezes. A cada vez que ele vai de 0 para 1, ele altera esse. Ó, cada vez que vai de 0 para 1, altera esse. E cada vez que vai de 0 para 1, altera esse aqui. E dessa forma, então, tem uma contagem decrescente aqui. O ideal, sempre que for montar, esse aqui eu montei dessa maneira, para vocês verem assim, o clock entrando aqui, jogando para o segundo, jogando para o terceiro, é colocar depois esses bits saírem na ordem correta. O bit mais significativo sempre do lado esquerdo, que a gente consegue ver melhor a contagem, facilita verificar a contagem. Ok? Então temos aí o nosso primeiro contador, a primeira simulação do contador. Então voltamos à nossa aula. Então voltando aqui para a nossa aula, vamos ver agora como obter um flip-flop tipo T utilizando o flip-flop JK, certo? Então analisando a tabela do flip-flop JK, o que eu tenho? A cada borda de subida, se eu tenho borda de subida e eu tenho 0, 0 no JK, como nós já vimos na aula anterior sobre JK, ele mantém o estado. Se eu tenho borda de subida e é 0, 1, ele coloca o estado reset. Borda de subida 1, 0, estado 7. E 1, 1, ele complementa o estado anterior. Vamos dar destaque a essas duas situações. Ou seja, mantém o estado e complementa o estado. O que eu quero para um toggle? Eu quero que ele sempre fique complementando o estado. Então, isso aqui, ó, vai ser importante para a gente para fazer o flip-flop tipo T. Então, basta pegar o nosso JK e colocar as duas entradas em nível lógico 1. Quando eu coloco os dois em nível lógico 1, eu vou ter essa situação aqui sempre. Então, a cada pulso de clock que eu tenho aqui na entrada do flip-flop JK, ele vai fazer alteração, vai ficar alternando o valor da saída aqui de 0 para 1 e 1 para 0, certo? Então, construímos um JK a partir de um T. Vamos ver aqui como se faz um contador. Então, nesse caso, vamos fazer um contador crescente de 2 bits usando o flip-flop JK. Então, vejam, a nossa entrada de clock está aqui. Vai ser um contador crescente, então tem que ser borda de descida. Vejam, borda de descida. A saída desse flip-flop entra no clock do segundo flip-flop. Então, analisando aqui o diagrama de tempos, vejo que a cada
borda de descida, eu tenho uma alteração na saída do primeiro flip-flop. A cada borda de descida do primeiro flip-flop, eu vou ter uma alteração no segundo flip-flop. Então, ó, borda de descida, ele alterou o sinal da saída do segundo flip-flop. Pegando esses valores aqui e colocando agora na tabela da verdade, vejo que eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que é a nossa contagem crescente de 2 bits. Vamos ver também uma simulação de como isso vai funcionar. Então, começando aqui a nossa simulação, vou dar um start aqui na simulação. Então, vejo que novamente ele não está contando, dou preset e ele começa então a fazer a contagem. Veja que esse é o bit mais significativo, certo? Cada vez que esse muda, ó, de 0 para 1, ele faz a contagem aqui na saída. E aí eu tenho minha contagem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Fiz uma contagem crescente utilizando o flip-flop tipo JK. Ok? Como eu vou obter um flip-flop tipo T a partir de um RS? Vejam que o RS é o nosso flip-flop básico. É dele que a gente consegue construir todos os outros flip-flops. Então, analisando a tabela de funcionamento do flip-flop RS, vejam que eu tenho para borda, nesse caso aqui é um borda de subida. Cada vez que eu tenho uma borda de subida, para 0, 0 mantém estado. Para 0, 1, estado reset. Para 1, 0, estado set. E para 1, 1 é o estado proibido. Então, isso aqui eu não posso ter. Então, lembra o que a gente fez com o flip-flop RS? A gente transformou ele num tipo D, colocando uma inversora entre a entrada R e S. Então, eu tenho o nosso flip-flop RS, coloquei a inversora entre as duas entradas, transformei ele num tipo D. E o que eu faço do tipo D para ter um tipo T? Então, lembrando, se eu tenho um tipo D, basta eu pegar a saída, realimentar para a entrada, eu tenho agora um tipo T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída desse meu flip-flop, vou ligar aqui na entrada, e eu tenho então agora um flip-flop tipo T a partir de um RS. Então, vejam, nós conseguimos já construir um flip-flop tipo T a partir de um D, um flip-flop tipo T a partir de um JK, e um flip-flop tipo T a partir de um RS. Ou seja, todos eles permitem que a gente faça um contador, certo? Então, só mostrando aqui um exemplo para vocês, ó, tem um contador crescente de 2 bits usando o flip-flop RS. Vejo que eu peguei a saída do primeiro flip-flop e usei como clock para o segundo. Vejo que eu interliguei as entradas RS usando uma inversora, para que sempre tenham entradas invertidas uma da outra, e transformei ele num D. Eu peguei a saída, realimentei e transformei isso aqui, então, no flip-flop tipo T. Então, nosso foco sempre é transformar os flip-flops num flip-flop tipo T, um toggle. Vamos lá. Dando continuidade aos nossos contadores, até agora nós só vimos contadores que fazem uma contagem do valor inicial até o valor final do seu módulo, certo? Se nós pegarmos um contador módulo 4, vai fazer contagem do 0 até o 3, módulo 8, do 3 até o 7, ou seja, faz contagem, zera e começa novamente. Mas, muitas vezes, eu tenho que interromper essa contagem num certo ponto da minha contagem. Por exemplo, se eu for fazer um contador que vai de 0 até 9, um contador decimal, como é que eu vou fazer isso? Bom, o contador de 0 a 9 eu preciso de 4 bits, mas 4 bits é um contador módulo 16, ou seja, vai contar de 0 até 15 e para depois voltar a 0. Mas eu quero contar de 0 a 9 e voltar para 0. E aí que vai entrar os outros pinos do meu flip-flop. Nesse caso, vamos falar do pino clear. Por que vai servir o clear? O clear vai resetar o meu contador, ou seja, ele vai colocar em 0 de uma forma assíncrona. Ou seja, a hora que eu acionar o clear, ele vai zerar e começa uma contagem novamente. Então, se eu pegar um contador com 4 flip-flops, eu faço essa contagem aqui, ó, de 0 até 15. Mas eu quero interromper ela aqui, ó. Eu quero que conte até 9, a hora que ela for mostrar o 10, eu quero que volte para 0. Fazendo uma contagem, então, desse tipo, ó. Contar de 0 até 9
volta para 0 e vai contando. Sempre de 0 até 9 vai contando e vai contando, ok? Então como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Já tem um esqueminha montado aqui, que depois eu vou mostrar a simulação de vocês, mas antes eu vou explicar como é que vai funcionar aqui, para fazer esse contador de 0 a 9. Vejam, dessa figura anterior, quando eu tenho essa situação aqui, ó, bit mais significativo é 1, o outro é 0, o outro é 1 e o menos significativo é 0, eu quero que ocorra um clear. Então eu vou ter que montar agora um circuito lógico que pegue essas saídas e com essa lógica que eu quero que ele seja 0, ele acione o clear. Vejam que isso facilmente eu faço utilizando uma porta não E. Por que a porta não E? Porque quando eu quero que esse meu clear, ó, como ele é acionado em 0, ele está sempre em 1, certo? A porta aqui, a lógica vai ficar sempre, uma não E, vai ficar sempre 1 quando não tem os valores corretos, e quando chegar um valor correto aqui, que vai ficar 1, 1, 1 e 1, o que vai acontecer nessa porta não E? Ela vai a 0. Então, quando ocorrer 1, 1, 1, vai a 0, reseta e começa a contagem novamente. E aqui, então, eu não tenho a lógica para dar 0 na saída, ele volta a ter 1. E vai continuar tendo 1 na saída, até que novamente eu tenho 1, 1, 1 e 1 aqui. Mas como é que eu vou ter 1, 1, 1 e 1 na entrada dessa não E para aquela situação que eu queria 1, 0, 1, 0? Eu vou pegar as saídas invertidas dos meus flip-flops. Então, o que aconteceu? Vejo que esse flip-flop aqui, ó, que é o bit menos significativo, que eu quero que ele seja 0, eu peguei a saída invertida. Então, vai ter 1 aqui. Ó. Então, eu estou jogando 1 aqui nessa não E. O segundo flip-flop, eu quero que seja 1. Então, eu pego a saída 1. E o terceiro flip-flop, eu quero que seja 0. Então, eu pego a saída invertida, 0. E esse flip-flop mais importante, que o bit mais significativo, eu quero que seja 1. Então, eu pego a saída normal, que vai ser 1. Então, nesse caso aqui, que eu tenho 1, 0, 1, 0, que seria o 10, que eu não quero que mostre, certo? O 10, não quero que mostre, quero que mostre até 0, ó, que ele mudou para 10, eu quero que resete. Então, ele vai ter 1, 0, 1, 0. Aqui, ó, 1, 0, 1, 0. Se eu pegar, então, esses valores corretos aqui, a saída normal, saída barrada, saída normal e saída barrada, eu vou ter tudo 1 aqui. E quando eu tenho tudo 1 aqui, ele vai ter 0 na saída da não E e vai resetar, então, meus 4 flip-flops. Certo? E aí depois volta, então, a contagem normalmente. Então, vamos ver agora esta simulação. Então, dando o start agora aqui na nossa simulação. Vou apertar aqui o reset. Vejo o que está acontecendo aqui. Então, veja que eu já peguei, aqui está o bit mais significativo, para o menos significativo, mas eu peguei os valores e coloquei agora no display, ó. Bit menos significativo está aqui, o mais significativo, aqui está o menos significativo, certo? E está fazendo, então, uma contagem crescente de 0 até 9. Cada vez que ele iria mostrar o 10, eu reseto os meus contadores e ele volta a 0 novamente. Então, veja agora, eu tenho um contador de 0 até 9. Ok? Então, está feito aí nosso primeiro contador decimal, ou seja, o contador de 0 até 9. E vejam quantas aplicações a gente pode usar para ele, né? Fazer as contagens dos números decimais, aí de um relógio, de um sistema que mostre data, enfim, qualquer circuito aí que tenha uma contagem decimal, eu posso utilizar esse meu contador. E se eu quiser agora fazer um contador de 0 a 59, por exemplo, e fazer a contagem dos minutos de um relógio, como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Basta eu pegar um contador, como o anterior, 0 até 9, e agora fazer um outro contador mais de 0 até 5. Veja que agora ele precisa resetar quando ele for mostrar o 6, ou seja, no 1, 1, 0, eu tenho que mandar 0 aqui para os meus flip-flops, e aí ele reseta, e aí eu começo a contagem novamente do 0, certo?
Mas como é que ele vai mandar? Qual vai ser o clock desse contador aqui? Cada vez que eu zerar este contador da unidade, ou seja, ele mostrou até 9, a hora que ele for mudar para 0 novamente, eu vou gerar um pulso para resetar. Esse mesmo pulso eu vou usar como clock para esse outro contador, certo? Então, a cada vez que eu reseto esse, que eu volto para 0, eu dou um pulso para esse e ele faz uma contagem. Então, ele vai contar de 0 até 9, a hora que ele voltou para 0, ele manda um pulso e conta esse aqui. Então, ele passa de 0 para 1. E aí eu consigo fazer, então, a minha contagem também para mais dígitos, para mais números aqui, certo? Nesse caso aqui de 0 até 59. Então, vamos ver a simulação agora desse nosso contador de 0 a 59. Então, vamos dar start aqui agora ao nosso contador. Vejo, preset aqui, começou a fazer a nossa contagem. Aqui ele teve um probleminha que a hora que eu dou o preset, ele voltou tudo em 1. O que eu fiz? Ó, eu tive que voltar, esperar em 0, então está fazendo a contagem 6, 7, 8. Veja, quando ele chegou no 0 aqui, ele mudou e incrementou o 1, porque ele mandou um pulso aqui para o nosso clock. Ó. Cada vez que ele chega em 0, ele vai mandar um pulso e vai incrementar esse próximo valor, certo? Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui da nossa contagem, só para a gente ver ele fazendo esse ciclo todo. E quando ele chegou em 59, ele voltou a 0. Então, ó, é o contador, diminuir um pouquinho agora a velocidade aqui, para vocês verem. Quando ele vai chegar em 59, ele vai zerar esse aqui novamente. Ó. Então, 54, 55, 9, zerou e começou a nossa contagem novamente, certo? Então, esse é o nosso contador de 0 a 59, que pode servir aí para contar os segundos de um relógio, os minutos do relógio, certo? Então, e observem a lógica que foi utilizado aqui. Ó. Vejo que nesse aqui eu peguei o valor barrado, que era para ser o 0, e aqui eu peguei o valor normal, que peguei o valor normal, que era para ser o 1. Lembra que é? O 6 é 1, 1, 0. Então, ó, 1, 1, 0 que eu peguei do barrado. Ok? E aí ele faz esse reset justamente lá no 6. E se eu quiser agora fazer um contador crescente e decrescente de 4 bits? Então agora é necessário utilizar uma variável de controle para alternar de contagem crescente para contagem decrescente. Esta variável vai definir se o clock será borda de subida ou descida, que nós vimos que para mudar de crescente para decrescente eu mudo a sensibilidade da borda, ou seja, borda de subida vai ser um contador decrescente, borda de descida vai ser um contador crescente. Nesse caso aqui, nesse nosso circuito, ó, se a variável for 1, a nossa contagem será crescente, e se for 0, a contagem será decrescente. Como é que eu fiz isso? Eu vou pegar essas saídas, a normal e a barrada, vai ser a minha entrada num circuito. Veja que isso aqui é um circuito MUX, ou seja, ele vai pegar ou essa aqui e vai jogar para o clock do próximo circuito. Então é assim que nós vamos determinar se nós queremos um borda de descida ou borda de subida, selecionando entre o Q ou o Q barrado, certo? Para jogar na entrada de clock do próximo flip-flop. Isso a gente faz, então, o mesmo circuito para todos os flip-flops. O primeiro não precisa, certo? Aqui eu não preciso ter esse circuito. Do primeiro para o segundo eu tenho esse circuito, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Vejam que eu coloquei aqui até com destaque que esse circuito, como esse aqui, ele pode ser substituído por um MUX 2, ou também eu posso substituir por uma ou exclusiva funcionando como uma inversora controlada, porque eu quero que meu clock ou ele receba o valor normal ou receba o valor invertido, certo? Então eu posso pegar a saída do clock e jogar ele normal, saída do Q para entrar no clock normal, ou através de uma inversora jogar o clock invertido. Tá? E isso eu consigo fazer então usando também uma ou exclusivo, mas isso eu vou deixar como tarefa depois para vocês, certo? Então vamos lá. Contadores síncronos. Bom, tudo que nós vimos até agora foram os contadores assíncronos, ou seja, a entrada de clock do flip-flop seguinte
é a saída do flip-flop anterior, ou seja, nós ligamos eles em cascata. Agora nós vamos ligar todos os clocks simultaneamente. Mas para possibilitar fazer a contagem, eu tenho que utilizar o flip-flop tipo JK. Por que eu tenho que usar o JK? Se eu observar a tabela de funcionamento do flip-flop JK, nós temos aqui, ó, por exemplo, um bordo de descida. Tem o bordo de descida, para 0, 0 ele mantém o estado anterior. 0, 1 ele reseta. 1, 0 ele seta. 1, 1 ele complementa. Ou seja, eu consigo ter todas as opções que eu quero para um contador. Ou seja, eu quero, às vezes, manter o estado anterior, às vezes eu quero resetar, às vezes eu quero setar e às vezes eu quero complementar esse estado. Então eu preciso ter essas opções e por isso que eu tenho que usar um JK. A partir dessa tabela do JK, o que eu consigo fazer? Bom, se eu quero um 0 como estado final e o meu anterior for 0, eu tenho que manter o estado. Para manter o estado, o que eu preciso? Preciso que o J seja 0 e o K não importa, porque se o J for 0 e o K for 0, ele mantém o estado. Se o J for 0 e o K for 1, ele vai para 0 também. Ó. Se o J for 0 e o K for 1, ele vai para 0, que é o que eu quero. Então eu consigo fazer isso aqui. Ó. Eu quero 0 e tinha 0. Beleza. Agora eu quero 1 e tinha 0. Ou seja, quero passar de 0 para 1. Então, agora o meu J tem que ser 1 e o K não importa. Por que isso? Porque se eu tenho 1 no J e o K for 0, ó, 1 no J e o K for 0, ele vai para o estado 7, ou seja, ele vai para 1, que é o que eu quero. Beleza? Mas, se eu tenho 1 e o J e o K for 1, o que ele vai fazer? Ele vai complementar o estado. Ou seja, se eu tenho 0, ele vai para 1. Ele vai complementar, ele vai inverter. Ou seja, ele vai funcionar também, isso que eu quero, 0 para 1. Se eu tenho 1 e após o clock eu quero 0, o que eu posso fazer? Eu vou colocar o J, não importa se é 0, 1, mas o K tem que ser 1. Porque se tiver aqui, ó, 0 e 1, ele vai para 0, ele vai para o estado reset. E se for 1, 1, ele vai alternar, ou seja, ele vai mudar de 0 para 1. Então, funcionou também do jeito que eu quero. E se eu tenho 1 e quero no próximo estado que ele fique em 1, eu quero manter o estado, certo? Se eu quero manter, então, se J for 0 e K for 0, ele mantém, beleza. Mas se J for 1 e o K for 0, ele vai para 1. Então, ele fica também em 1 do jeito que eu queria. Então, eu construí agora uma nova tabela de funcionamento, levando em consideração o estado anterior e o estado que eu quero agora como final, certo? Com esses novos valores para JK. E agora são esses valores que vão determinar o circuito lógico, o circuito combinacional, onde eu vou pegar os valores de saídas dos flip-flops, vou colocar no circuito combinacional e vou jogar para os valores de J e K. Então vejam, esse circuito combinacional ele vai receber todos os valores K0, K1, K2 e K3, nesse caso aqui é um contador de 4 bits, e vai gerar os valores para J0 e K0, J1 e K1, J2 e K2, J3 e K3. Então as entradas J e K de cada flip-flop deve ter os estados lógicos definidos de forma que o referido flip-flop faça a mudança de estado requerida. E esses estados lógicos são definidos pelo circuito combinacional, que deve ser projetado para cada tipo de contagem a ser feita, seja ela crescente ou decrescente ou uma contagem de qualquer sequência. Certo? Então vamos ver aqui um exemplo. O contador síncrono de 4 bits. Então eu quero gerar um código binário de 4 bits, nesse caso aqui, crescente. Então o que eu quero fazer aqui? Ó? Montei minha tabela do que eu quero na saída do meu contador, ó, 000, 001, 010, 011, e montei minha contagem crescente de 0 a 15. Vou analisar primeiro o Q3. Então o que eu tinha? Eu tinha 0 e a próxima contagem vai ser 0. Como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou ter que colocar lá no J3 e Q3 a combinação lógica que faça isso. Então, se eu tinha 0 e quero que continue 0,
eu vou colocar 0x. Ó. Eu tinha 0 e quero que continue 0, 0x. Coloquei aqui o valor. Mesma coisa para o J2, para o J1, e vamos ver aqui para o J0. Então agora eu tinha 0 e quero que vá para 1. 0 vai para 1, eu vou olhar aqui na tabelinha. 0 vai para 1, o J tem que ser 1 e o K tem que ser x. J1 e o KX. Certo? Vejam que o x aqui vai ajudar muito depois na hora de minimizar as expressões. Por isso que eu utilizo o x aqui também. Relembrando as aulas anteriores lá, o x, ou seja, aquelas funções indeterminadas, funções incompletas, onde eu posso colocar um x, que ele pode assumir o valor tanto 0 quanto 1, e aí nos meus mapas de Carnot ele minimiza bastante as expressões. Completando essa tabela, vejam, ela vai ficar desse tipo aqui, ó. Então aqui para o Q3 eu vou fazer montagem da tabela para J3 e K3, para o Q2, J2 e K2, e até aqui para o Q0, para o J0 e o K0. Se eu quero que minha contagem, quando ela chegou aqui no 15, volte para 0, o que tem que fazer? Considerar isso. Então aqui do 1 ele vai voltar para o 0. Então por isso que aqui no final ficou, ó, do 1 eu quero que ele vá para o 0, então ele tem que ter do 1 para o 0, tem que ser x no J e 1 no K. Então ó, ficou x no J e 1 no K. Ele vai voltar então a contagem para 0. Isso eu fiz para todas as colunas. Fazendo isso e colocando esses valores todos os mapas de Carnot, ou seja, o J3, o K3, J2, K2, montando os mapas de Carnot, eu tenho as expressões do meu circuito lógico. Então, ó, expressão para J3, para K3, J2, K2, montei todas as minhas expressões e eu tenho então o meu circuito lógico de um contador síncrono, agora de 0 até 15, ou seja, de 0 até F. Certo? Então vamos fazer a simulação desse contador. Vejam, se eu quiser agora fazer um contador de 0 a 9, eu vou usar o mesmo circuito para o clear do contador assíncrono que eu tinha antes. Então, porque aquela lógica continua a mesma. Certo? Aqui nesse caso eu deixei o clear todo em 1, porque ele vai fazer uma contagem de 0 a 15. Quando chegou em 15, ele vai voltar para 0. Se eu quiser de 0 a 9, eu vou ter que criar também o circuito lógico para o clear. Certo? Esse circuito lógico que está aqui é para ele funcionar como um contador de 0 a 15, do jeito que nós projetamos. Então vamos lá à simulação. Então vamos colocar para rodar aqui a nossa simulação. Vejo que o nosso contador agora está funcionando como um contador. Vai contar de 0 até F. Ó, depois é uma contagem hexadecimal. Chegou em F e voltou para 0. Então vejam, aqui está o nosso circuito combinacional que está colocando os valores para J e K, certo? Um detalhe interessante aqui nos circuitos contadores é que vejam que o primeiro contador aqui, esse aqui que tem o bit menos significativo, no caso da nossa contagem, agora está invertendo, ó, aqui está o bit menos significativo, que é o mais significativo, a entrada dele eu interliguei e coloquei direto no 1, certo? Vai funcionar simplesmente como um tipo T, toggle, ele vai ficar invertendo. O segundo, eu peguei os valores de K1 e K0, coloquei numa E e joguei nas entradas J. O terceiro, aqui, o bit mais significativo, eu peguei a entrada, a saída desse e a saída desse para jogar aqui. Se eu tivesse mais um contador ainda, seria uma E de 4 entradas, onde eu pegaria a saída dos anteriores, vou jogar ali. E assim por diante, certo? Vou montando então meu contador. O primeiro não tem nada, esse aqui já tem uma porta E de 2 entradas, porta E de 3 entradas, depois o próximo seria porta E de 4 entradas, e aí vai. Ok? Esse flip-flop aqui, ele simplesmente pegou o valor aqui da saída aqui, certo? Então pegou uma, pegou 2, aqui pegou 3, o próximo pegaria 4, e aí vai. Ok? Feito então o nosso contador crescente síncrono. E se agora eu quiser fazer um contador síncrono de uma sequência, bom, fazer o contador decrescente, bastava eu
pegar o clock borda aí de subida, da mesma forma que eu fazia lá para o assíncrono. Mas agora aqui um contador diferente que eu quero fazer é um contador de uma sequência pré-definida, ou seja, não tem aquela sequência 0, 1, 2, 3, 4. E sim, eu fazia um contador aqui que tem a sequência, ó, 0, passou para o 2, voltou para o 1, foi para o 4, foi para o 3, foi para o 5 novamente e voltou, foi para o 5, voltou para o 0 novamente, certo? Então a sequência aqui, 0, 2, 1, 4, 3, 5, 0, certo? Uma contagem aqui, uma outra sequência pré-definida. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu fiz o anterior. Então agora eu tenho 3 bits, minhas 3 saídas da contagem. Então a minha contagem é seguir essa sequência, ó, 0, o 2, o 1, o 4, o 3 e o 5. Então segui uma sequência. Vejo que eu não fechei aqui os 8 números. O que eu vou colocar no final? X, para complementar o meu mapa de Carnot. E vou obter, então, os valores de J e K para cada mudança dessas aqui que eu quero. Então, vamos lá. Se eu pegar o valor de Q2, eu vou ter os valores de J2 e K2 que eu preciso. Então, de 0 para 0, tem que ficar 0x. De 0 para 0, 0x. De 0 para 1, ele vai ter que ficar 1x. De 1 para 0, x1. De 0 para 1, 1x, e de 1 para 0 volta a ser x1. Montei o valor para J2 e K2. Mesma coisa, eu vou pegar o Q1 para ter o valor de J1 e K1, e mesma coisa para Q0, vou ter o valor de J0 e Q0. A partir desses valores eu monto os meus mapas de Carnot. Então eu vou pegar o J2 e montar meu mapa de Carnot. Aqui é bem importante eu lembrar a sequência de montagem do mapa de Carnot. Então lembre que no meu mapa de Carnot eu tenho esses endereços. Então esse aqui é o 000, esse é o 001, esse aqui vai ser o 010, aí eu volto para esse aqui que é o 011. Então eu vou pegar esses valores daqui, ó. Então o 000, no caso do J2, para o 000 vai ter 0. Para o 001, que é o próximo, ó, o 001, ele vai ter 1, que é esse valor aqui, que está aqui. Para 011, ó, 011 é esse aqui, ó, eu tenho 1, que está aqui também. E para 010, vai ser esse aqui, é 0, está aqui. Para 100, que é esse aqui, ó, 100 é x, está aqui. Para 101 vai ser x, então 101 esse aqui que é x, e os outros dois eu não tenho. Então eu vou preencher com x também no meu mapa de Carnot. Montei o mapa de Carnot, fazer os grupos, vejo que eu consigo fazer esse grupo aqui com 4, usando os 2x também, e eu tenho que o valor é C. Então o meu J2 vai ser igual a C. Lembrando, só colocando aqui que eu usei como definição aqui que o C é o meu Q0, certo? Então C igual a Q0. Então eu já tenho o circuito lógico para alimentar aqui o J2. Eu vou pegar o Q0 e colocar no J2. O K2 vai ser 1, o J1 vai ser um C barrado, ou seja, o Q0 barrado, o K1 vai ser 1, o J0 vai ser o A ou B, uma lógica aqui, uma OU, e aqui o K0 vai ser o B barrado. E aí então eu tenho meu circuito para fazer aquela sequência, certo? Então vamos ver o circuito. Então está aqui as minhas ligações, todas de acordo com essas expressões, e aqui eu tenho meu circuito. Vamos ver a simulação dele então. Então colocando para rodar essa simulação, então vou dar o start aqui, preset. Então vejo que tem aquela sequência que eu queria, 0, 2, 1, 4, 3, 5, 0. E aí eu vou fazendo, então, ele vai ficar sempre girando nessa sequência. Então vejam, com os contadores síncronos, utilizando as entradas J e K, eu posso pré-definir qualquer sequência de contagem. Um cuidado que eu devo ter é se na minha contagem, por exemplo, quiser repetir valores. Por exemplo, eu tenho lá 0, 2, 3, 2. Quando ele volta para o mesmo valor, eu vou ter um problema, porque o valor que eu tinha antes do 2
pode ter valores diferentes. Então, se eu tinha 0, 1, 2, 3, 2, vejam que uma vez antes do 2 eu tinha 1 e outra vez antes do 2 eu tinha 3. E isso eu não vou conseguir fazer o circuito lógico que obedeça a isso. A não ser que eu crie outras situações ainda, mas isso vocês vão ver em outras aulas de contadores, onde eu consigo fazer esse tipo, então, de contagem, certo? Mas dessa forma que nós estudamos aqui não é possível, certo? Com esse contador, então, a gente encerra aí a nossa parte, nossos contadores síncronos, e fechamos essa nossa aula aí de aplicação de flip-flops, utilizando eles como contadores. Então, vou deixar aqui agora 2 exercícios para vocês. O primeiro é um projetinho, eu quero que vocês elaborem um contador assíncrono de 0 até 15, 4 bits, que alterne entre as contagens crescentes, a contagem crescente e decrescente através de um botão. Então, eu quero que vocês utilizem aí o flip-flop tipo D, certo? E portas lógicas ou exclusivo. Lembra, eu falei para vocês lá quando falei sobre contagens crescente e crescente, que uma possibilidade era usar a porta ou exclusivo com uma inversora controlada. Então, esse projeto vocês devem utilizar a ou exclusivo. O segundo projetinho que eu quero que vocês façam é um contador síncrono de 0 até 12, para mostrar aí, contar os meses do ano. Eu quero que mostre esses valores aí em 2 dígitos, 7 segmentos, certo? Então vejam a contagem, que vai de 0 até 12, quando ele for mostrar o 13, ele tem que voltar para o 0 e fazer então a contagem de 0 até 12, um contador síncrono. É isso, espero que tenham gostado aí do conteúdo sobre contadores, essa aplicação bem interessante aí, e uma das mais importantes dos flip-flops, certo? E teremos outras aulas ainda sobre contadores, mas daí são sobre contadores mais específicos, certo? Até mais!